Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Coisa boa. Hoje falaremos novamente sobre a história da magia por Eliphas Levi. Dessa vez, livro 2. A gente sabe que existem vários livros dentro da história da magia, então nessa aula é importante o seu like e o seu compartilhar. Muito obrigado. O joinha, pessoal, faz com que esse vídeo ele viralize, tá? Então é fundamental mesmo assim para o nosso crescimento. Conto muito com a sua contribuição. E nos comentários você coloca basicamente o que é que você achou dessa aula. Vamos lá. Livro 2. Formação e realização do dogma. Primeiramente, é importante a gente entender não somente sobre a historicidade da coisa, mas observar direitinho sobre toda a situação da época em que Levi escreveu este livro aqui. Primeiro que, em sua história, ele tinha uma carreira eclesiástica. Isso é um ponto de importância. Depois ele começou a estudar, ele já entendia de muita coisa. Depois ele foi estudar outras coisas, devagarinho, devagarinho, devagarinho. E ele começou a perceber que tudo aquilo que ele estudou na Bíblia, ok? Não chegou ali à toa. Ele percebeu que muito daquilo ali ele podia estudar, examinar de uma maneira esotérica, ok? Então, aqui no capítulo 1, a gente observa uma coisa muito interessante. Um simbolismo primitivo da história. O que seria isso aqui? Ele remete ao dilúvio, o livro de Enoque, a serpente, a tentação, a questão de subjugar as paixões. Não estou entendendo ainda, mestre. Me explique direitinho. A questão do paraíso. Adão e Eva. Surge a serpente que traz a tentação e o fruto. O fruto é o prazer. Se a gente for observar direitinho todo aquele contexto do Jardim do Éden e olhar não de uma maneira histórica, literal, como muita gente faz, a gente pode chegar num entendimento diferente. Por exemplo, o fruto seria o sexo, a relação sexual entre Adão e Eva. E ali surgiram os filhos. O entendimento, a verdade que chegou por meio daquilo ali. É por isso que esse livro ele é como se fosse um livro criptografado. Tem muita coisa que está no livro que não é para qualquer pessoa. Entende? Por exemplo, eu sou maçom, correto? Não é tudo que eu aprendi na maçonaria que eu posso explicar para as pessoas. Eu posso falar que é uma escola moral, mas tem coisa ali que só quem é de dentro vai saber o que é. A mesma coisa acontece com esses livros. Ah, mestre, então quer dizer que o que você está explicando eu não vou entender? Você vai entender porque o meu objetivo aqui é te iniciar nesses segredos e mistérios aqui. Então sim, você vai aprender sem precisar ir para uma escola de alta magia. Porque eu já fiz isso por você. Entende? Então o paraíso, Adão, a serpente, aí chega ali a tentação. A tentação é uma paixão. Então eles cederam à paixão e serviram de exemplo, sendo expulsos do paraíso, ou seja, eles estavam numa frequência vibratória elevada e eles caíram. Por exemplo, observa só. Se eu traio a minha esposa, o que é que acontece? Eu vou cair. Tudo aquilo que eu construí com ela, eu vou perder, por conta de eu não ter subjugado as paixões e ter cedido às paixões, eu vou perder aquilo que eu conquistei. E karmicamente falando, eu vou acabar, obviamente, atraindo larvas astrais, coisas para minha aura, para o meu espírito e meu destino, que não deveriam entrar, entende? Eu dei lugar para aquilo ali de ruim entrar. Então fala, por exemplo, do dilúvio. E aí Levi, quando ele fala do dilúvio, ele está querendo falar o quê? Exatamente a mesma coisa da questão do paraíso. Sobre a questão da profanação do sagrado. Então o fruto ele é sagrado. Então a pessoa ela tem ali, vamos dizer que seja o fruto, seja o sexo. Aí a pessoa ela tem uma relação com a pessoa, tem uma relação com outra, e etc, etc, etc. Né? E aí começa a ter aquelas reuniões ocultistas, reuniões com, sabe, de várias linhas diferentes, onde as pessoas começam a ter relações em grupo para atrair uma determinada energia e aquela energia servir para um certo fim. Só que não existe necessidade para isso. Existem vários tipos e agrupamentos de magia, várias linhas. Então não necessariamente essa você precisa adentrar. Entende?
Então, o profano, quando eu começo a ter relações de uma maneira exagerada e utiliza aquilo ali de uma maneira só para o prazer, eu estou profanando aquilo ali. Né? Eu estou entrando em estado de depravação. Ou seja, o mesmo aconteceu com os ensinos sagrados que foram corrompidos antes do dilúvio pelos povos pré-diluvianos. Então, os povos pré-diluvianos, eles fizeram o quê? Eles profanaram tudo aquilo ali. E aí surgiu o quê? Noé, Sem, Cã, Jafé, Sem dos semitas, Cã, que originou os povos como, né, os egípcios, os jafetitas, que são os asiáticos. Aí entra todo aquele contexto de Og, Magog e etc e tal. Entra todo aquele contexto de Tubal-Caim antes e depois do dilúvio. Ok? Mas, ok. O importante é você compreender isso, que no capítulo 1 é exatamente sobre essa questão que Levi está querendo dizer e abordar. Sobre a questão da leitura literal e sobre a questão da leitura simbólica. Ok? O paraíso, Adão, a serpente, o dilúvio e Babel. Ou seja, o homem querer chegar ao céu por força bruta, sem querer ter um melhoramento do seu próprio espírito. Entende? Então, Babel não são fatos literais, mas alegorias ocultistas. Ele traz isso aqui, mas ele não dá de certo isso aí, ok? Ele coloca sempre de uma maneira onde o leitor ele possa examinar. E o leitor, ele sendo um iniciado ou não, ele vai para o caminho que vai caber melhor dentro da linha e raciocínio que melhor lhe couber. O Éden representa equilíbrio, a queda, a perda do domínio sobre a luz interior. Lembrando aqui de uma coisa, ó, quando Levi e outros ocultistas, eles trazem o termo luz, normalmente é sobre a questão do conhecimento, ok? A luz é o conhecimento, é a brasa viva, é o fogo ardente. Quando remete à questão do fogo, remete também ao que está além do fogo, que é o éter. Aí remete à pedra filosofal e uma série de fatores sobre transmutação e o conceito alquímico que a gente vai abordar lá na frente. Então, o dilúvio é colapso moral. 7 é restauração da sabedoria. Em algumas linhas, Set é tido como o sétimo filho. Mas isso eu vou explicar futuramente numa outra linha de raciocínio também. Bora focar aqui neste capítulo. Estou trazendo isso aqui porque é importante, ok? A gente vê, por exemplo, lá 72 arcanjos, 72 daimons. Aí também tem aquele conceito de 72 espíritos do shintoísmo, se eu não me engano. Né? Aí a gente vê lá 360 graus dividido por 5, 72. Aí sempre o número 72 ele está se apresentando. Aí muitos falam que existem 72 idiomas e o resto é dialeto. Repito, em algumas vertentes, linhas do esoterismo. Então por que o 72 ele se apresenta em diversos povos ao redor do mundo? 7 mais 2 é igual a 9. 9 é o derradeiro degrau da escada, que representa a sabedoria, o conhecimento. Então, quando traz essa questão de 7, a restauração da sabedoria, logo em seguida ele traz uma informação muito importante aqui. Né? Este capítulo mostra que as escrituras antigas são códigos simbólicos que explicam forças da natureza e do espírito. A queda, o dilúvio e as árvores sagradas são a chave da iniciação, mostrando a perda e a reconquista da sabedoria primordial, ou seja, primeira, a unidade suprema, o entendimento verdadeiro. Observa aqui uma coisa fundamental, tá? Que muita gente às vezes deixa passar despercebido. Se eu pego e observo a iniciação, ou seja, o que seria a iniciação? Você entra numa religião, você passa pelo elemento terra, Gaia, a mãe, e logo em seguida você passa pelos outros elementos. A lua reflete o sol. A luz do sol é a vida. Então o astral esblandecente ou superior clareia a lua. A lua ela apresenta 4 faces. Ou fases, mas eu falo faces mesmo. A lua é feminino, o sol é masculino. As estrelas são o agrupamento de egrégora espiritual. Aí você observa, né, 4 fases da lua. Crescente, terra, para rituais de prosperidade. Minguante, vento, significa empreendedorismo, coisa do tipo, mais voltado para a questão mental, a razão. Lua cheia, paixão. Aliás, lua cheia é amor, desculpa.
rituais para amor. Em outras religiões sempre fazem invocação até para Lilith quando chega na lua cheia, e não é por acaso. Alguns espíritos eles ficam mais fortes quando estão na lua cheia e eles absorvem melhor aquilo que lhe é dado, o que dão para ele, seja bebida, seja cigarro, etc e tal. Eles vão consumir aquela energia, não é consumir na questão literal da coisa, ok? E quando chegar na lua nova, fogo. Ela some, ela desaparece, porque para mostrar que a brasa está viva. Que mesmo escondida, a luz do sol está refletindo a lua. Mas a pessoa não pode ver, por quê? Para ver, tem que olhar com olhar espiritual. Entende? Então, aqui no capítulo 2, misticismo. O misticismo aparece quando a iniciação se perde e a fé vira emoção. Sem ciência, sem guia, o homem interpreta símbolos ao pé da letra e nasce o fanatismo, seitas, visões sem fundamento e degeneração espiritual. A deturpação do sagrado. Então se torna místico demais. Você entra em algumas igrejas, está todo mundo falando em língua estranha, em mistério. Mas quando você vai ler a Bíblia de verdade, as pessoas falam, por exemplo, eles esqueceram do que tem ali em Atos dos Apóstolos, eles esquecem do que está escrito em Coríntios, né, nas cartas do apóstolo Paulo e tantas outras informações bíblicas. Aí ficam rodopiando, girando, fazendo, acontecendo. Aquilo ali mais parece com um terreiro do que acontece dentro de um terreiro. Sei que é difícil ouvir isso, mas a gente tem que entender. Infelizmente, né, a pessoa ela pode sentir o mover de Deus, mas o mover de Deus ele é tão silencioso, ele vem é tanta paz que se apresenta no coração, que não causa esse reboliço todo. Você vê, tem gente girando, falando em línguas, coisas acontecendo, mas a vida está toda destruída da pessoa. É traindo a esposa, é mentindo, é contando cada coisa que não tem nada a ver com o que Cristo pregou. Então a gente observa que é uma falta de entendimento. Então um mago, ele significa que ele é um conhecedor. Ele estuda um pouquinho de cada coisa, mas ele foca em uma só e por conta de estudar essa coisa só, ele se torna um ser evoluído para aquela prática que ele vai querer. Seja magia branca, magia negra, né? Magia sombria, como preferir chamar. Levi explica que o misticismo é fé sem método. Olha só que interessante. Não há uma metodologia. Surge quando o homem abandona a razão. Ou seja, abandonou seu propósito. E se deixa guiar pela sua imaginação. É o oposto da iniciação verdadeira, gerando fanáticos, falsas revelações e superstições religiosas. Isso aqui é muito parecido com algumas religiões que utilizam inclusive ayahuasca, o vegetal, como preferir chamar. Você vê os mestres aí, alguns criados que foram, feitos pelo mestre Gabriel, às vezes até ensinando coisas que não tem nada a ver com o que o mestre Gabriel ensinou. Isso não sou eu que eu estou dizendo, tá? São pessoas que depois saíram de lá da instituição, que no início era a Associação Beneficente do Vegetal, ok? Inclusive do Santo Daime. Então essas religiões normalmente elas sempre têm uma separação. Sempre tem as suas... Como é que eu vou dizer aqui? Criam um outro braço. Né? Deixa eu ver aqui a palavra que cabe bem aqui. Uma dissidência. Uma dissidência de não concordância. Porque aí o mestre Gabriel morreu, as pessoas ficaram, né? Você saber bem o que é que... Isso aqui eu tô falando em referente à união do vegetal. Não sabiam bem, né, o que fazer. E aí juntaram, ninguém entendia de nada, sabia de nada. Foi um reboliço total. Aí juntaram os mestres antigos e criaram o Conselho da Recordação. Ok? A mesma coisa é aqui. Não estou falando mal da união do vegetal. É uma religião muito bonita, muito boa. Estou comentando o que foi que aconteceu. Aí fizeram o Conselho da Recordação. Aí pegaram várias histórias, vários ensinamentos. Aí você vê lá, por exemplo, a história da criação, a história do nascimento de Oasca, a história do nascimento de Salomão, a história do nascimento de Jesus. Aí você vê aquelas histórias. Aquelas histórias, por mais simples que sejam, são histórias que você só pode ouvir se for iniciado e chegar a um certo grau na instituição, que é o corpo instrutivo. E tem as chamadas, que é reservada para mestres, dirigentes, parará. Tem todo, é todo um ritual que acontece ali. E o iniciado acabou de chegar, entrou no elemento terra, ele vai ter que aprender aquilo ali. O mesmo acontece no Santo Daime. Tem toda aquela questão, tem outras religiões xamânicas que se utiliza o rapé, etc e tal, parará. Então, o que acontece, né? Quando eu pego o ensinamento, por exemplo, do mestre Gabriel, que é onde eu quero chegar, e eu falo, por exemplo, olha, eu vi uma gota caindo, o mestre Gabriel era Alexandre o Grande, e começa a inventar coisas que o mestre Gabriel não falou,
eu estou profanando aquilo ali. Eu estou deixando a razão e estou deixando o meu imaginário trabalhar. Isso está errado. E se eu pego o ensinamento de Jesus, por exemplo, né, tem uma fala do mestre Gabriel, que o mestre Gabriel ele fala dentro da religião, né, inclusive, que Jesus Cristo ele não sentiu dor. Tem um áudio do mestre Gabriel ele falando isso. Olha, Jesus Cristo ele não sentiu dor. Aí a pessoa ouve aquilo ali, aí sai falando que um bocado de coisa. Um bocado de coisa. Aí cada um explica com base na sua interpretação. Aí a pessoa fala assim, olha, cada mestre ensina de uma maneira diferente. Pelo amor de Deus. Se o mestre Gabriel ele ensinou de uma maneira, aquela maneira ela deve ser preservada. Não vem com esse papo de que são vários ensinamentos, porque são vários mestres. Não. Se eles aprenderam com um único mestre, eles têm que ter um único ensinamento. E não pode divergir o ensinamento de todos. O mesmo acontece com o seu Irineu, o mesmo acontece com a Barquinha, o mesmo acontece com Jesus. Você vai pegar a Bíblia, por exemplo, que dizem lá dentro, inclusive da União do Vegetal, que o mestre Gabriel falou que a Bíblia é 70% correto e 30% errado. Aí o pessoal pega isso aí e fala, peraí, o mestre Gabriel falou qual Bíblia era? Se era a Ferreira de Almeida, se era a Almeida Corrigida, enfim, se era a Bíblia de Jerusalém. Aí a pessoa fala assim, pelo amor de Deus, sabe? Tem que saber do que está falando. O ensinamento, a verdade, ela é uma só. Jesus Cristo, por exemplo, na Bíblia, você vê que há uma concordância com todos os autores. Você pega do Velho Testamento, do primeiro livro que é Gênesis, até o último, você vê que há uma concordância ali com o ensinamento de Jesus. Então, muitas religiões já não têm isso, que é o que contém na Bíblia. E Levi ele traz isso de uma maneira muito interessante, porque ele vê que as pessoas deixam se levar pela imaginação. E deixa-se levar por ensinamento oral que não foi documentado, e é importante às vezes documentar. É importante às vezes documentar. Lembrando, estou falando bastante aqui da UDV, mas é uma religião maravilhosa, muito linda, muito boa. Mas é importante deixar isso muito bem claro, ok? Muito bem claro. Porque já vieram perguntar a respeito disso aqui, sobre essa instituição aqui nos comentários, e eu aproveitei esse momento aqui para estar respondendo, ok? Lembrando que hoje a gente não pode nem comentar nada, que se falar qualquer coisinha já é levado para o lado negativo da coisa, ok? É o oposto da iniciação verdadeira, gerando fanáticos, falsas revelações e superstições religiosas. Capítulo 3. Iniciação e prova. Iniciação é disciplina, hierarquia e transformação interna. A ciência mágica exige pureza moral, domínio da vontade e respeito aos segredos espirituais. Quem tenta entrar nos mistérios sem o preparo cai em erro ou magia negra. O que é a magia, então? A magia é o domínio próprio, é o entendimento espiritual que me rege. Lembra que eu falei sobre a questão de Jesus Cristo não sentir dor? Ok. Aí a pessoa ensina aquilo ali. A pessoa dá um ensinamento sobre aquilo ali. Jesus Cristo não sentiu dor. Mas antes a pessoa pegou e disse assim, olha... A pessoa dizendo, tá? O fundador da instituição dizendo, bem assim. Quem dera eu ter sofrido como Jesus. Quem dera eu sofrer 40 dias na mão dos estranhos como Jesus. Peraí. Se o autor ele repetiu várias vezes a palavra aqui, Jesus Cristo sofreu, aí me chega uma pessoa que pode até ter conhecido ele, aí vem falar que Jesus Cristo não sofreu. Peraí, quando a gente fala sobre sofrimento, a palavra é muito ampla. Voltando ao assunto. Sofrimento também tem relação com um pai que tem que morrer por um filho porque o filho está em pecado, está em decadência. Então a palavra sofrimento ela é muito ampla. Muito ampla. E as pessoas não sabem digerir aquilo ali e explicar da maneira correta o que é sofrimento, etc e tal. Ok? Então é isso aí, ó. A pessoa, ela sem preparo, ela cai em erro e magia negra, magia sombria. Ok? Então, o que é que seria isso aqui? O que seria isso aqui? É a pessoa, ela chega numa religião sagrada. Sagrada? O que é sagrado? O homem é sagrado. Deus é sagrado. Mas eu torno o meu corpo corruptível quando eu entro em decadência. Quando eu pego o ensinamento e converto ele em algo que foge da razão e entra dentro do parâmetro da paixão. Eu boto minhas paixões, a minha imaginação aflorar, porque nem sempre a imaginação tem relação com paixão. Então a iniciação ela é apresentada como um caminho gradual, com provas físicas e morais, e o iniciado aprende a dominar os instintos e a inteligência antes de receber segredo algum. Sem disciplina, a busca vira queda, orgulho e feitiçaria. Questão do orgulho. Sobre a questão da dissidência, por exemplo.
né? Aí você funda uma instituição, você traz várias lendas, vários ensinamentos. Não é à toa que, inclusive, isso acontece até com a maçonaria. E eu falando isso aqui da maçonaria, nem os maçons vão se importar com isso. Se eu chegar aqui e falar para vocês, olha, existem instituições, certo? Que se autodenominam Illuminatis. Aí elas te convidam para fazer parte daquilo ali, porque ela descobriu que você é maçom. Algum brother ali descobriu que você é maçom. Entendeu? Aí ele quer, brother que eu digo não é dentro da maçonaria, é de fora mesmo, descobriu alguma coisa, porque você tem amigos em comum, alguma coisa tá errada. Ela sabe que alguma pessoa ali que te segue no Instagram, no Facebook, sei lá, em qualquer outra rede social, é maçom, aí vai lá e faz o quê? Cria um grupo no Instagram de Illuminati, te cobra uma taxa para você ser iniciado ali, ok? Ensina nada com nada, não tem um documento que deixa ele ser autêntico e com o poder necessário para exercer o que está exercendo, ok? Então ali seria o quê? Uma dissidência, uma coisa que é um braço cortado que não tem nenhuma relação. É a mesma coisa que eu pegar os ensinamentos, por exemplo, a união do vegetal é uma religião autêntica. O Santo Daime é uma religião autêntica. Se eu pego o ensinamento que está ali dentro e eu divido aquilo ali e levo para o meu lugar, levo para o meu pensamento, peraí, o ensinamento de lá é uma coisa. Aí eu vou pegar a minha cabecinha e vou fundar para falar sobre aquele ensinamento, sobre o meu ponto de vista. Não sobre o ponto de vista do mestre Gabriel. Eu estou errado. Se eu pego o ensinamento do Santo Daime, falo de religiões xamânicas porque o xamanismo, a utilização de ervas, alfazema, ayahuasca e tantas outras ervas, foi o que auxiliou os povos antigos da Grécia e outros povos da Europa, da Ásia, a ter essa individualidade e alta relação com a espiritualidade. Aí surgiram as primeiras imaginações, os primeiros pontos de misticismo, etc e tal. Aí eu pego aquele ensinamento que é pregado lá de uma maneira. Por exemplo, a Igreja Universal, Assembleia de Deus, Batista. Para não ficar só em... Porque o melhor exemplo que eu tenho é esse. Mas, vamos lá. Você chega na rua, você tem várias batistas. Você não sabe nem qual é a batista original mais. Você chega na Assembleia de Deus, tem a Madureira e tem outra lá na esquina, tem outra na ponta de uma garagem, não sei o quê. Você chega na Universal hoje. A Universal só tem uma. Só tem uma. As outras que divergiram, aí a gente tem a Mundial e etc e tal. Mas peraí, todas elas vieram da onde? De um princípio. A Igreja Católica. Quem escreveu a Bíblia? Os católicos, os padres. Teve todo o concílio ali. Ok? Então tudo teve uma base. Aí quando você tem a base e você se separa daquela base, você cria então o quê? Um outro braço daquilo ali com base no seu pensamento. Ou seja, você está corrompendo em partes a base. Ah, mas eu faço parte de uma dissidência e etc e tal. Cara, eu não quero saber se você faz parte de uma dissidência ou não. Tô falando, eu quero explicar de maneira didática para você. Tô querendo dizer aqui, não é que um braço fora de uma instituição sagrada, ou que não seja sagrada, ou que qualquer outra religião que tu faz parte. Se você faz parte, o que eu quero dizer para você, você faz parte de uma instituição. Ela tem um ensinamento matriz dela. Esquece religião. Não me importa a sua religião. Quero que você entenda. Você faz parte de uma religião matriz, que tem uma base de ensino. Você tem ali o ensinamento de Jesus. Jesus Cristo, ele pregou o quê? Não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda. Aí você vai e fala, ah, não, peraí. Não sabe a tua mão direita o que faz a tua esquerda. Aí você chega lá na frente e fala, né, Jesus Cristo vai e fala bem assim, não faça como os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, aí você transforma aquilo ali como que você teria que fazer o que de fato os hipócritas nas sinagogas fazem. Sendo que Jesus ele ensinou que é para você fazer totalmente o contrário do que os hipócritas, que são os fariseus da época, que faziam aquilo ali. Aí Jesus ele fala sobre a árvore de bons frutos. Aí você acha que a árvore de bons frutos seria basicamente o quê? Ah, na minha religião ela ensina que a árvore de bons frutos, segundo o que Jesus disse, é as virtudes. Aí você pega aquele ensinamento ali e começa a falar que é de fato uma árvore de maçã, uma macieira. Entende? Nada a ver com nada. Detalhe, por incrível que pareça, já cheguei em algumas religiões que pregavam exatamente semelhante a isso aí. Semelhante a isso aí. Então, a iniciação é apresentada como um caminho gradual, como prova física. E quando eu falei sobre a Igreja Universal, sendo ela única, ela é única na raiz de Edir Macedo, enquanto a Mundial também é única por conta do Valdomiro Santiago. A igreja, por exemplo, do pastor Bruno Leonardo, é a igreja dele. Então eles têm os ensinamentos dele que torna isso base.
Mas todas as igrejas evangélicas pentecostais, elas vieram de uma origem histórica. Isso é história, não tem por onde correr. Da Igreja Católica, que foi a criadora da Bíblia e só conseguiu preservar a Bíblia por conta da tradição dela. Isso é uma realidade que não tem como você contestar. Se não fosse a tradição, não iria ter Bíblia. Ok? E em muitos rituais de magia se utiliza os salmos. A gente vai chegar lá em breve. Entende? E você tem que entender muito bem. Não precisa saber falar latim, grego, souber melhor ainda. Mas tem alguns tipos de magias que você vai ter que praticar. Você tem que falar em latim. E cada palavrinha daquela é importante para invocação e evocação. Ok? O iniciado aprende a dominar os instintos e a inteligência. O iniciado, ele vai aprender a base. Lembra que eu falei da base? Você chega na Igreja Universal, você entra como membro. Depois você se torna o quê? Se torna obreiro. Depois se torna um pastor auxiliar. Depois se torna um pastor, sei lá, que toma conta da igreja. Um pastor-chefe, não sei como é que chama. Você entra na Igreja Católica, você é isso, aquilo, outro, tal, coroinha, berê, parará. Entende? Eu quero falar que é de base. Você chega numa religião dessa aí, né? Xamânica, aí você vai membro, sócio, corpo instrutivo, corpo do conselho, mestre. Você entra na maçonaria, você vai lá, aprendiz, conselheiro ou companheiro e mestre, aí depois venerável mestre, perere parará. Entende? Existe tudo um agrupamento de hierarquia, tudo uma parte hierárquica da coisa. Então, sem disciplina, a busca vira queda, orgulho e feitiçaria. Magia do culto público. O que seria essa magia do culto público? Vamos ler? Então, templos antigos eram centros científicos camuflados em ritos. Isso aqui é muito rápido e simples. Então, o livro de Thoth guardava formas da sabedoria egípcia. Com a decadência sacerdotal, os oráculos se tornam mecanismos mecânicos e o povo perde a chave dos hieróglifos sagrados. Então, com a decadência sacerdotal, ou seja, os sacerdotes eles vão começar a cair, e essa queda normalmente é por conta de deturpar os ensinos. Lembra que eu falei lá atrás sobre algumas religiões que deturpam o ensino? O ensinamento ele é base, eles vão lá e criam uma dissidência. Vai lá e cria uma dissidência. Tá? Então, com a decadência sacerdotal, os oráculos se tornam mecânicos e o povo perde a chave dos hieróglifos sagrados. Então, todo aquele ensinamento, todo aquele mistério por detrás daquela palavra que tem um símbolo e perere parará, não é por acaso. Não está ali por estar. Está ali porque tem alguma coisa, que tem uma luz embutida ali, que vai adentrar em todo o parapsiquismo, vai entrar em todo o corpo áurico, vai entrar em todo o cordão zodiacal, em todo um parâmetro do corpo vital, etérico, elétrico, mental e etc e tal, que vai fazer a pessoa entender aquilo ali de uma maneira muito mais elucidativa. E ela vai acabar, se ela não entender aquilo ali de uma maneira branda, vai entrar em decadência. Então esse capítulo da magia do culto público está mostrando exatamente isso. O culto público era magia organizada. Arquitetura, ritos, geometria, astrologia, as virtudes cardinais. Quando a interpretação se perdeu, os templos viraram cerimônia vazia e a ciência sagrada degenerou em idolatria. Capítulo 5. Mistérios da virgindade. É muito importante lembrar que muitos rituais exigem que você não gaste aquele material precioso que você guarda aí nos seus testículos, ok? Brincadeiras à parte, por quê? Né? Aquela energia vai fortalecer o seu télema. Télema é vontade. A vontade é importante para o mago. A virgindade não é sexual, ela é energética. É a alma indivisa, centrada, não dispersa. Vestais, virgens, sagradas e o fogo eterno simbolizam o poder da pureza interior que ilumina e protege. Vestas ou vestais, e sobre essa questão das virgens, olha, não tem muito segredo, tá? Essas questões aqui, tem muita questão aqui que você vai querer adentrar na historicidade da coisa, não precisa não. A virgindade representa foco espiritual total. Nenhuma paixão, domínio iniciado. Ou você acha que os padres não têm relações porque surgiu aquilo ali do nada? Sendo que tiveram vários homens na Bíblia que tinham esposas e ainda assim serviram a Jesus no Velho Testamento depois. Então, mas por que surgiu aquela questão de usar o branco, por exemplo? O branco significa a pureza, significa a paz, a tranquilidade, a harmonia.
diferente do preto. Então por isso que o branco e o preto não tem nada mais distinto que se separe tanto como o branco e o preto. Entende? Quem pegar, pegou. Como as vestais, ou vestas, guardavam o fogo, o magista guarda a luz interna, ou seja, o conhecimento interno. O conhecimento no sentido de prática, porque quem aprende tem em si a prática fiel daquilo que aprendeu. Pureza, força psíquica, visão espiritual e domínio sobre o próprio desejo. Capítulo 6. Das superstições. Superstição é magia sem conhecimento. Sonhos, presságios, amuletos e mal olhado. Surgem quando o povo perde a chave simbólica. Chave, ou seja, ele perdeu aquilo que ele achou. Ele basicamente aqui perdeu o que ele achou, daí a palavra chave. Medo substitui ciência, crença cega substitui ritual sagrado. Você está no meio de uma catalepsia projetiva. Você está sentindo que o seu corpo está começando a descolar, um fenômeno chamado abaulement. Você está começando a ver sabe, aquela conectividade elétrica surgindo nos seus olhos. Você começa a perceber um fenômeno muito parecido com a força da ayahuasca, de alguns rituais xamânicos se apresentando na sua vista, e você fica com medo daquilo ali, você atrapalha o processo de sair do corpo em espírito. Ou seja, você até uma projeção astral e você perde aquilo ali. Né? Você deixa aquilo ali passar. Deixa aquilo ali passar. Deixa eu limpar meu olho aqui. Peço licença para vocês, tá? Detesto falar com o olho sujo. Mas a aula é longa, vamos para frente. Então, aqui Levi mostra que a superstição nasce da ignorância. Quando a verdade dos ritos se perde, o povo cria amuletos, encantos automáticos e medos mágicos. É um reflexo distorcido da ciência invisível, sem iniciação e sem luz. Veja, é diferente, por exemplo, da maçonaria. Que tem um rito adoniramita, que tem um rito de York, que tem um rito Escócias Antiga Aceito, que tem a Ordem de Molay, as Filhas de Jó. É diferente de uma religião. Maçonaria não é religião. Entende? Então, nesse caso aqui, no sentido de rito que está falando aqui, nada foi perdido. Foi transformado, transmutado, entrou um conceito alquímico ali, no sentido de que cada rito tem sua individualidade e cada um é tão importante quanto o outro. Então não tem nada a ver de separação de um rito ser melhor do que o outro. Ok? Quem vê dessa maneira, vê de uma maneira errada. Ok? Cada rito se faz o seu papel, que é auxiliar no melhoramento, na melhora do indivíduo, já está fazendo um bom trabalho. Então, sem iniciação e sem luz, ou seja, sem conhecimento. Aprendeu nada ali. Capítulo 7. Monumentos mágicos. Só lembrando que muito do que foi encontrado no Egito, inclusive sementes, depois de 2.000 anos, conseguiu ainda assim germinar, tá? Crescer, florescer. Por quê? Porque a geometria de alguns templos ao redor do mundo tem uma relação com Engstrom, que remete à radiestesia, remete à questão, né, da radiônica, remete a todo o contexto do cobre, que também tem relação com os hindu, ariano, né? E aí muita gente deixa aquilo ali passar, a geometria da pirâmide, né? Todo o poder por aquilo ali, toda a questão envolvendo a Atlântida, se existiu ou não existiu, ok? Então templos, colunas, zigurates, a Torre de Babel são grimórios esculpidos em pedra. Ou seja, são coisas que têm um significado simbólico de autoensinamento para o iniciado. Aquele que iniciou seu caminho em direção à luz. O que seria então esse iniciado que eu estou falando aqui desde o início do vídeo? Aquele que começou a sua trajetória. É a carta do louco do tarô. O tarô tem alta relação com o hebraico, né? Com as letras dos judeus. Ok? Então a gente tem Aleph Beit, tem várias. Yud He Vav He, Yud Koi Vav Koi, tem Yahusha, e muitos falam que é Yehoshua. Eu até concordo com isso, que Yehoshua para mim é o mais correto. Aí cada palavrinha daquela tem um poder, né? E eu conheço muitos judeus que eles meditam naquela letra. Por exemplo, na letra Shin, que muitos falam que simboliza o fogo. Simboliza o fogo, o calor, né? Que tem relação com a cabeça. Por isso, quando a pessoa ela quer trabalhar o chakra frontal, o terceiro olho, ela trabalha muito a luz pulsante aqui no centro da testa. Então, quando o homem tenta subir sem iniciação, ou seja, pela força, tudo se desfaz.
Daí a relação, né, Babel, e muitos falam sobre isso em algumas vertentes, sobre 72 idiomas. Isso aqui é muito difundido, inclusive. Mas tem gente que nunca ouviu falar. Mas eu compreendo isso. São coisas tão simples, né? Mas que realmente não deve chegar para qualquer pessoa. Tem que chegar na hora certa. Então, os monumentos são livros fixos, mapas da magia gravados na pedra. A Torre de Babel simboliza orgulho e tentar a ciência sem merecimento. Aliás, desculpa. Tentar a ciência sem merecimento. Sem iniciação, a língua se confunde e o templo interno desaba. Então, meu corpo é templo do Espírito Santo. Entende? Templo do Espírito Santo. Só para deixar um recado aqui muito importante para essas religiões ou asqueiras, tá? União do Vegetal, Setor Daime, eu não dei nenhum ensinamento sagrado de vocês aqui nesse vídeo, certo? Não trouxe e não corrompi nenhum ensinamento de vocês aqui. Apesar de saber muita coisa sobre, sabe, sobre algumas religiões, eu não trouxe nenhum ensinamento instrutivo para mestre ou sei lá de alguma religião aqui. Trouxe a realidade que qualquer um pode olhar no YouTube, por exemplo, ou no Google. Um abraço, deixa um like e coloca nos comentários se a aula foi boa. Forte abraço e que Deus abençoe vocês. E um abraço e saudações para cada uma dessas religiões, que não deixam de ser sagradas também.